Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Pessoal, se por acaso você querer receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex, beleza? Nós estamos aqui no dicionário bíblico e nós estamos vendo a palavra ressurreição. Hoje nós vamos terminar esse conteúdo com ressurreição parte 6. Muitas informações sobre esse assunto, né? Não é um assunto fácil de compreensão. Um exemplo, Paulo usou esse assunto, né, de ressurreição para eles praticamente em sua defesa, porque existia no Sinédrio, né, na reunião lá, quando prenderam ele, dizendo que ele estava blasfemando lá contra o templo na época. Ele usou essa palavra, né, essa informação aqui que não é fácil de compreensão, e criou uma confusão lá, porque alguns acreditavam e outros não em ressurreição, né? Então não é um assunto fácil. Por isso que nós estamos aqui trazendo essas informações, e você não para, continua estudando. É muito importante você estudar sobre alguns temas, né, e tentar criar uma ideia ou saber qual é as ideias sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá então, ressurreição parte 6, estamos encerrando, né? Então vamos lá então. D.M. Stilling salientou que em Efésios e Colossenses os dois temas estão combinados na afirmação de que o cristão ressuscita com Cristo na existência presente. Então esses dois Efésios e Colossenses, segundo o Stilling aqui, eles se combinaram, né? E eles afirmam isso. Cristo é o primogênito dentre os mortos, como ele é o princípio da criação. Assim, igualmente, ele é o princípio da nova vida, iniciada por sua própria ressurreição. Colossenses capítulo 1, verso 18. Nós morremos com ele e ressuscitamos para a vida com ele. Colossenses capítulo 2, verso 12 ao 13. O Eterno não somente nos vivificou com Cristo, mas também nos ressuscitou e nos assentou com ele nos céus. Efésios capítulo 2, verso 5 ao 6. Cristo ressuscitado, exaltado, é a cabeça da igreja, seu corpo, e é o princípio da sua vida e unidade. Todos esses temas são assim sumarizados por Stilling, né, que é um estudioso, um teólogo, um acadêmico. A salvação que se origina no Eterno, Pai de Cristo e dos cristãos, foi completamente realizada por Jesus Cristo em sua humanidade. E através da humanidade, agora glorificada, está em processo de realização no cristão. Então, o pensamento aqui do Stilling. Com base nessas concepções teológicas, aí ele traz aqui, a heresia. Quando você vê essa palavra heresia, é porque é um pensamento, é uma ideia diferente, né, do que a maioria entende. Aí eles chamam de heresia, né? A heresia, segundo o qual a ressurreição já ocorreu, é considerada como perniciosa. Aí traz uma passagem bíblica, 2 Timóteo capítulo 2, verso 18, para você ver como é um tema difícil, que lá no primeiro século já tinha pessoas afirmando que
a ressurreição já tinha ocorrido, né? Então aqui em 2 Timóteo fala, que tinha gente já ensinando isso lá atrás. A ressurreição final, aí vem trazendo mais umas informações aqui, as considerações finais aqui. A ressurreição final, a crença judaica na ressurreição final, não é enfatizada no Novo Testamento. Ele está dizendo que não é enfatizada no Novo Testamento. Aí ele fala, todos os textos citados tratam da ressurreição do cristão, pois só a ressurreição para uma nova vida em Cristo merece esse nome. É uma ressurreição para qualquer outra coisa. É uma contradição entre termos. O que fala? A recompensa prometida na ressurreição do justo reflete mais a concepção judaica do que a concepção cristã. Então, ele traz Lucas capítulo 14, verso 14. Uma ressurreição para a vida e para o juízo é mencionada em João capítulo 5, verso 28 ao 29. Em termos pouco diferentes da linguagem de Daniel capítulo 12, verso 12. A mesma concepção reflete em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Em Apocalipse capítulo 20, verso 6, capítulo 20, verso 5 ao verso 6 e Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 20, no verso 6, 5 e 6, e no Apocalipse capítulo 11, verso 14. Revelam uma curiosa ideia da ressurreição dos justos para 1000 anos de vida na terra, seguida por uma ressurreição dos ímpios para o juízo, que se conclui na segunda morte. Essa concepção envolve certos aspectos fantásticos que devem ser compreendidos em seu sentido específico. Então não entra muito nesse assunto, mas você vê que é um assunto assim difícil, é uma crença judaica, né, que tem ali algumas passagens que traz essa ideia. Por quê? Porque os escritores do Novo Testamento eram judeu, né? Então, você observa que é um assunto difícil. Infelizmente, você vê pessoas pegando essas passagens para poder afirmar alguns tipos de doutrinas, que, ao meu ver, é muito perigoso, né? Porque, de repente, está ensinando coisas que não provém. Por isso que é importante a gente estudar, né, e verificar se aquilo que a gente está ensinando está bem alicerçado, né, tem fundamento, tem que ver se realmente tem fundamento, né? De repente tu está ensinando algo aí que é uma crença popular e que não tem fundamentos nos ensinamentos de Jesus, né, ali, e nem dos apóstolos. Beleza? Então tá aí, terminamos esse assunto, né, que o Eterno possa estar nos abençoando, e obrigado aí por você estar ouvindo aí, né, e participando também, levantando alguns questionamentos, isso é importante, né, trazendo mais informações, isso também é muito importante, né, e fique na paz, e um abraço do irmão Alex.